2 nós nos dedicaremos ao período dinástico, ou seja, aquele período que foi fundada a dinastia, aquele período que já existe o faraó. Nós vamos observar que o período dinástico ele vai se dividir em 3 subperíodos: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Então nós vamos estudar o período dinástico e seus subperíodos: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. E, paralelo a isso, nós vamos criar um resumo visual, um mapa mental. Bem, gente, vamos então, sem mais delongas, começar o nosso estudo sobre o período dinástico e seus subperíodos. Vamos começar com o Antigo Império. O Antigo Império, obviamente, ele começa com a criação da primeira dinastia, com o surgimento do primeiro faraó. Nesse período, nós vamos ver que é um período muito importante, porque vão ocorrer as grandes obras de irrigação, construções de canais e diques, que vão permitir a ampliação da área agricultável do Egito Antigo. Nós já estudamos isso na aula anterior. Bem, nesse período é que os canais e diques vão ser construídos e vão recortar todo o Império Egípcio, como se fosse um grande tabuleiro. Nós vamos observar que neste período também irão ocorrer as construções das grandes pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos. Então, as 3 grandes pirâmides dos faraós Quéops, Quéfren e Miquerinos serão construídas no período do Antigo Império, nas proximidades de Mênfis, que na época era a capital do Império Egípcio. Neste período, nem tudo foram flores. Nós observamos que a unificação do Egito só é possível através das conquistas militares empreendidas por Menés. Menés derrotou todos os nomarcas do Alto e do Baixo Egito. É claro que os nomarcas não aceitaram isso passivamente. Então, os faraós do Antigo Império vão enfrentar forte resistência por parte dos nomarcas, e isso vai provocar um enfraquecimento do poder dos faraós. Bem, já vimos os fatos mais relevantes do Antigo Império, vamos iniciar a construção do nosso mapa mental. Então, o que ocorreu no Antigo Império? Nós vimos as construções das pirâmides, dos faraós Quéops, Quéfren e Miquerinos, vimos que a capital mudou para Mênfis, vimos que ocorreu enfraquecimento do poder dos faraós devido às constantes lutas pelo poder entre faraós e antigos nomarcas. Vamos continuar o nosso estudo, entramos no Médio Império. O Médio Império ele principia com o fortalecimento dos faraós, com a derrota definitiva dos nomarcas. Agora, o Egito está unificado e o poder absoluto concentrado na mão dos faraós. O Egito unificado e com poder absoluto concentrado nas mãos dos faraós, nós vamos observar que os faraós começam a empreender expansões territoriais através de conquistas militares. Essas conquistas militares, elas trarão inúmeras riquezas para o Egito. E isso vai ser o foco, o estopim para um período de grande prosperidade. No entanto, no Médio Império, apesar da prosperidade, da expansão territorial, da unificação do Egito, do poder absoluto nas mãos dos faraós, nem tudo são flores. Nós vamos ver que no Médio Império ocorrerão as famosas revoltas camponesas e também as revoltas dos nobres. As revoltas camponesas ocorrerão porque os camponeses não aceitam um trabalho compulsório chamado corvéia. Deixa eu explicar isso melhor. Nós vimos que os camponeses, eles, no período das cheias do rio Nilo, eles não trabalhavam porque era impossível. Era um período de cheia, as margens do rio estavam tomadas, os canais estavam transbordando, então era impossível se fazer o plantio. Neste período de ociosidade, os faraós obrigavam os camponeses a trabalharem nas suas obras, na construção de templos, de pirâmides, no aumento da extensão de canais, no aumento da profundidade de diques. Essas pessoas eram obrigadas a trabalhar gratuitamente, compulsoriamente, nas obras do faraó. Esse tipo de trabalho chamava corvéia. A corvéia, então, era o motivo do descontentamento dos camponeses. Por outro lado, os nossos amigos nobres, eles apresentavam descontentamento porque eles queriam maior participação na política, maior participação no poder.
e o faraó não os permitia, concentrava o poder de maneira absoluta. Desta forma, os nobres começam a patrocinar revoltas internas e fazer vistas grossas para a proximidade de nações estrangeiras e para possíveis invasões estrangeiras ao Egito. Vamos falar um pouquinho da invasão Ixa. No Médio Império ocorre uma grande seca. Essa seca faz com que os Ixos abandonem suas terras e se aproximem do nordeste da África, que ainda possui mananciais de água. Lá os Ixos residem. O Império Egípcio está muito ocupado lutando contra suas revoltas internas, quer de camponeses, quer de nobres, e não percebe o perigo que é a proximidade dos Ixos do Império Egípcio. Os Ixos permanecerão por um bom tempo no nordeste da África e lá eles começarão a se preparar para a guerra, construindo um exército bem treinado, bem armado e numeroso. Quando esse exército estiver operacional, os Ixos vão invadir o delta do Nilo, mais precisamente na região do Baixo Egito, e devido ao enfraquecimento do Império Egito por causa das revoltas internas, eles ocuparão esse lugar até com extrema facilidade. Eles vão derrotar as fracas forças egípcias com extrema facilidade, empurrando o que sobrou do Império Egípcio para a região do Alto Egito. Então o Baixo Egito agora está completamente dominado pelos Ixos. Os Ixos se instalam lá e constroem até mesmo uma capital chamada Avares. E por lá os Ixos vão permanecer por 170 anos. E o que sobrou do Império Egípcio? Bom, o que sobrou do Império Egípcio está agora no Alto Egito, na sua nova capital, que é Tebas. Desculpe. Bom, então, como acabei de falar, no Médio Império nós vamos ver novamente que a capital do Império Egípcio vai ser transferida para Tebas, devido às invasões dos Ixos, que agora dominam o Baixo Egito. Bom, nesse período, além da invasão Ixa, houve a entrada dos hebreus. Os hebreus, então, no segundo ano da seca, eles residiam em Canaã. Canaã estava completamente seca, não havia uma gota d'água. Eles perceberam que não havia mais como plantar e como criar seus animais. Eles, então, empreendem a entrada no Egito e conseguem isso graças ao vizir José. José, que era de descendência hebreia e tinha grande poder junto ao faraó Apop I, vai permitir que os hebreus entrem no Egito e passem a residir nas terras de Ramsés, no país de Gósen. Essas terras eram extremamente férteis, eram próprias para a agricultura e para a criação de animais. Eu vou fazer um parênteses aqui e explicar uma coisa para vocês. Quando os hebreus entram no Egito, o Império do Egito está dividido. Na parte do Baixo Egito é controlado pelos faraós de descendência Ixa, ou seja, faraós que são originários daquela invasão Ixa. Afinal, os Ixos vão permanecer 170 anos no Egito. Então, quem permitiu a entrada dos quem permitiu a entrada dos hebreus no Egito não foi o Império do Egito, foram os faraós de natureza e descendência Ixa que controlavam o Baixo Egito. Por isso que quando ocorrer novamente a unificação do Egito, os hebreus serão vistos pelos unificadores como um problema, porque os hebreus eles vão prosperar aí nas terras do Egito, vão se tornar numerosos e muito ricos. Então, quando ocorrer a unificação do Egito, o Egito Império, esses hebreus eles serão escravizados e serão retiradas deles todos os seus bens. Bem, gente, vamos construir agora um mapa mental do Médio Império. Então, nós vamos ver que o Médio Império ele principia com a derrota dos nomarcas e a consolidação do poder dos faraós. Com a consolidação do poder dos faraós, se inicia novamente uma expansão territorial.
Ou seja, os faraós, utilizando seus exércitos, começam a realizar conquistas militares, promover a expansão territorial, e é um período de prosperidade no Egito graças a essa expansão territorial, graças a essas conquistas militares. Mas nem tudo são flores. No Médio Império nós vamos ver que eclodem as revoltas camponesas e as revoltas dos nobres. E vamos observar que essas revoltas vão enfraquecer um império egípcio a ponto de permitir uma invasão dos Hicsos. Nós também vamos observar que depois dessa invasão, os nossos amigos, o que sobrou do Império Egípcio, vai ir para o Alto Egito, na sua nova capital, que será Tebas, e o Baixo Egito ficará sob o controle dos Hicsos por 170 anos. Nós vamos observar que também ocorre no Médio Império a chegada dos hebreus. Os hebreus que, devido à grande seca no segundo ano da seca, eles abandonam Canaã e passam a residir no Egito com a permissão do faraó Apopis I, um faraó de descendência Ixa. E eles só conseguem isso devido à grande influência do vizir José, a grande influência que José tinha sobre o faraó. Eles conseguem a permissão de residir no Egito, por onde permanecerão por um bom tempo, aonde prosperarão. Nós também salientamos aqui, e eu volto a falar disso, que os hebreus eles entram na região do Baixo Egito, com a permissão dos faraós de descendência Ixa, que quando o Egito voltar a se unificar, os hebreus ocuparão o Egito, mas agora não mais como mães livres, não como prósperos agricultores e criadores de animais, mas ocuparão o Egito como escravos. E assim permanecerão por 400 anos. Bem, vamos para o último subperíodo do período dinástico, que é o Novo Império. O Novo Império ele principia com a vitória definitiva dos faraós sobre os invasores Hicsos. Nós vamos ver que Amoses I, no seu governo, vai expulsar, no seu reinado, vai expulsar os Hicsos. E vamos ver que Tutmés II, durante seu reinado, vai controlar e acabar com as pretensões dos núbios de invadir o Egito pelo sul. Nós vamos ver que o Egito vai se unificar novamente e novamente unificado e com o poder absoluto na mão dos faraós, novamente o Egito terá poder para empreender expansão territorial através de conquistas militares e novamente vai se instaurar um período de prosperidade no Egito. E será também no Novo Império que nós vamos ver que Amenófis IV vai realizar uma importante reforma religiosa. Nós vimos que uma das características da religião do Egito é o politeísmo, ou seja, vários deuses. Cada deus desses tinha os seus adoradores, seus sacerdotes e seus templos. Com o tempo, Amenófis IV viu que os sacerdotes ganhavam grande prestígio com o povo e grande poder político e econômico. Amenófis IV, temendo que seu poder fosse abalado por uma revolta de sacerdotes, ele promove uma reforma religiosa. Ele acaba com o politeísmo do Egito, ele fecha os templos, expulsa os sacerdotes e funda uma adoração monoteísta ao deus Atom. O deus Atom ele é representado pelo círculo solar. Ou seja, agora o Egito adorará um único deus, o deus Atom, cujo o maior representante na Terra é o próprio faraó. Amenófis IV muda o próprio nome para Akhenaton, que é aquele que adora Atom. E mais que isso, Amenófis IV vai transferir a capital do império para uma nova cidade que ele mesmo constrói, chamada Akhenaton, ou seja, o horizonte do disco solar. Essa nova cidade, como eu já falei, será a nova capital do Império Egípcio. Nós vamos ver então que a reforma de Akhenaton acaba com o politeísmo, e mais que isso, ela é tão profunda que ela acaba com a adoração até mesmo a Amon-Ra. Vocês devem lembrar que Amon-Ra é tido como o pai dos faraós. Os faraós são tidos como deuses devido a esse vínculo a Amon-Ra. O povo egípcio acreditava que o sangue divino de Amon-Ra corria nas veias dos faraós. Pois o nosso amigo aí, Akhenaton,
o antigo Amenófis IV, ele vai acabar até com isso. Ele vai dizer que não tem mais culto a Amon-Ra, que na realidade o poder dos faraós emana do deus Atom. Bom, esse período do Novo Império vai ser um período de revoltas. Primeiro pelos sacerdotes. Os sacerdotes não gostaram muito da reforma religiosa do Akhenaton e eles começam a realizar revoltas internas contra os faraós. Além disso, aproveitando esse momento de revoltas internas patrocinadas pelos sacerdotes, os camponeses voltam a se revoltar contra o trabalho compulsório, contra a corvéia, e aproveitando esse momento, é óbvio que os nobres também vão começar a se revoltar contra o poder absoluto dos reis, desejando uma maior participação no poder. Todas essas revoltas vão enfraquecer o poder militar do Império Egípcio. Bem, com a morte de Akhenaton, e com o seu filho Tutankhamon assumindo o poder, Tutankhamon, o faraó menino, toma como primeira medida restaurar o politeísmo no Egito para acabar com a revolta dos sacerdotes. Então, o Tutankhamon ele vai restaurar o politeísmo, vai reabrir os templos egípcios, vai retornar o poder aos faraós, na esperança que os mesmos venham a parar com as revoltas. Ele, inclusive, já que alguns sacerdotes foram mortos nesse período, ele vai passar a recrutar novas pessoas para se tornarem sacerdotes dos templos onde não haviam sacerdotes, ou seja, onde os sacerdotes antigos haviam morrido ou desaparecido. Bem, depois de Tutankhamon, nós temos que salientar o governo de Ramsés II, um dos mais poderosos faraós do Egito. Ramsés II ele teve grandes realizações, pelo menos nós vamos dizer que ele é um dos faraós de maior destaque nesse período. Ele valorizou o exército, os soldados passaram a ser mais bem treinados, melhor tratados. Ele se preocupou em criar fortificações nas fronteiras egípcias para impedir futuras invasões e para facilitar a movimentação de tropas. Ele mudou a capital do Egito para uma cidade que ele criou em sua homenagem, Pi-Ramsés, né, lá no delta oriental do Egito. Ele reiniciou a reconquista de Tiro e ele ocupa a região de Canaã e também a dominação de Amurru. Nós vamos ver que é um período de grandes construções. Os maiores templos arquitetônicos do Egito foram construídos por Ramsés, né? Tem Karnak, tem o templo de Abu Simbel, o templo de Luxor e vários outros templos que serão construídos nesse período por Ramsés. Inclusive o templo de Abu Simbel, que é construído em homenagem ao próprio Ramsés, ele possui 4 estátuas colossais do próprio Ramsés II. Bem, gente, nós temos que aproveitar o momento para falar um assunto importante. Muitos historiadores acreditam que foi no governo de Ramsés II que ocorreu a saída dos hebreus do Egito através de Moisés. No entanto, não existe nenhuma prova histórica desse fato. Por isso, muitos historiadores também acreditam que isso ocorreu na realidade no governo de Amoses II, onde o Egito já se encontrava por extremamente enfraquecido, militarmente e administrativamente. Bom, eu crio esse parênteses apenas para registrar que não se sabe realmente se foi no governo de Ramsés II que ocorreu a saída dos hebreus do Egito, deixando mais de 400 anos de escravidão. Bom, Novo Império ainda, vamos ver o fim do Novo Império, as disputas políticas entre sacerdotes e faraós, revoltas camponesas e ambição de poder dos nobres vai levar ao enfraquecimento do Império Egípcio a tal ponto que a solução encontrada foi dividir o Império Egípcio em 2, o Império do Baixo Egito e o Império do Alto Egito. Claro que essa divisão acabou por enfraquecer de vez o poder militar e administrativo do Egito e propiciou
as invasões estrangeiras, que a partir de agora serão frequentes. Nós vamos ver que os assírios vão invadir o Egito em 670 a.C., nós vamos ver que os persas vão invadir o Egito em 525 a.C., nós vamos observar que depois vem os gregos em 332 a.C. e os romanos em 30 a.C., ou seja, o poder consolidado do Egito como império já não existe mais. Vamos terminar de construir o nosso mapa mental, principiando o novo império pelo processo de expansão territorial, principiando também falando de Tutmés II e sua importante realização na expulsão dos núbios, lembrando da realização de Amenófis IV, que cria sua reforma religiosa, implanta o monoteísmo, acaba com o poder dos sacerdotes e substitui até mesmo o culto a Amon-Ra. E não podemos deixar de falar das importantes obras de Ramsés II e de sua importante carreira administrativa como faraó do Egito. Bem, encerramos o nosso estudo, relembrando que essa aula e a aula anterior estão disponíveis na plataforma. Vocês podem revê-las quantas vezes for necessário para a fixação perfeita do conteúdo. Pedimos agora que vocês retornem à plataforma e realizem os exercícios de fixação do Egito Antigo, parte 2. Qualquer dúvida, vocês devem entrar em contato via e-mail pela plataforma. Um forte abraço e bons estudos.